Prezados alunos, bem-vindos à quarta aula de Introdução à Programação. É um prazer estar aqui com vocês. Solicito que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar? O objetivo da nossa aula é apresentar conceitos de controle de fluxo de execução e estudar as estruturas de repetição, laços contados para e laços condicionais, enquanto e repita. As estruturas de repetição são muitas vezes chamadas de laços ou também de loops. A classificação das estruturas de repetição é feita de acordo com o conhecimento prévio do número de vezes que o conjunto de comandos será executado. Assim, os laços dividem-se em laços contados e laços condicionais. Os laços contados são utilizados quando se conhece previamente quantas vezes o comando composto no interior da construção será executado. Uma forma de implementar o controle de fluxo com laços contados é através da seguinte estrutura: para, var, de início até final, incremento de, incremento, faça. Comando composto, fim para, onde var é uma variável, início é o valor inicial assumido pela variável, final é o valor final assumido pela variável, inc é o incremento definido para acréscimo do valor da variável, e o comando composto, que é um conjunto de comandos que serão executados até o limite definido pelo valor final da variável. Vamos agora estudar um exemplo do uso do controle de fluxo com laços contados. O objetivo do algoritmo é calcular a soma de 5 números, quaisquer fornecidos pelo usuário. Primeiramente, na seção de declarações, as variáveis soma em número do tipo real e contador do tipo inteiro são declaradas. Depois, a variável soma é inicializada com o valor 0. No laço para, a variável contador assume o valor inicial 1 e depois será incrementada de 1 em 1 até o valor final 5. Isso significa que os comandos escreva número, leia número, soma recebe, soma mais número, serão executados 5 vezes. Portanto, a variável contador assume inicialmente o valor 1 e a estrutura para finalizará sua execução quando a variável citada, contador, ultrapassar o limite superior a 5. Após o encerramento da estrutura para, será executado o comando escreva e será impresso na tela a mensagem indicando a soma dos números digitados pelo usuário. Após isto, o algoritmo será finalizado. Agora, vamos mostrar
a execução do algoritmo com o uso do controle de fluxo com laços contados utilizando a ferramenta Visualg. Inicialmente, na seção de declarações são declaradas as variáveis soma e número do tipo real e contador do tipo inteiro. Depois, a variável soma é inicializada com o valor 0. Em seguida, através do comando escreva, é impressa a seguinte mensagem na tela: algoritmo para somar 5 números. O próximo passo é entrar no laço para, onde o usuário vai digitar os números a serem somados. Ao executar pela primeira vez o laço para, a variável contador assume o valor inicial 1. Depois, através dos comandos leia e escreva, o usuário informa através do teclado o valor a ser armazenado na variável número. No caso, o usuário digitou o número 5. Em seguida, é executado o comando soma. Soma recebe soma mais número. Isso significa que a variável soma assume o valor 5, pois soma é igual a 0 mais 5. Após isto, a variável contador, incrementada de 1, assume o valor 2. E a execução do algoritmo vai para o início do laço para. Agora, os comandos contidos no interior do laço para serão repetidos pela segunda vez. O usuário informa o novo número, no caso, o número 15, que é assumido pela variável número. Em seguida, é executado novamente o comando soma. Soma recebe soma mais número. A variável soma assume agora o valor 20, pois soma é igual a 5 mais 15. Após isto, a variável contador, incrementada de 1, assume o valor 3 e a execução do algoritmo vai para o início do laço para. Agora, os comandos contidos no interior do laço para serão repetidos pela terceira vez. O usuário informa o novo número, no caso, o usuário informou o número 30, que é assumido pela variável número. Em seguida, é executado novamente o comando soma. Soma recebe soma mais número. A variável soma assume o valor 50, pois soma é igual a 20 mais 30. Após isto, a variável contador, incrementada de 1, assume o valor 4 e a execução do algoritmo vai para o início do laço para. Agora, os comandos contidos no interior do laço para serão repetidos pela quarta vez. O usuário informa o novo número, no caso, o usuário informou o número 40, que é assumido pela variável número. Em seguida, é executado novamente o comando soma. Soma recebe soma mais número. A variável soma assume o valor 90, pois soma é igual a 50 mais 40. Após isto, a variável contador, incrementada de 1, assume o valor 5 e a execução do algoritmo vai para o início do laço para. Agora, os comandos contidos no interior do laço para serão repetidos pela quinta vez. O usuário informa o novo número, no caso, o usuário informou o número 2, que é assumido pela variável número. Em seguida, é executado novamente o comando soma. Soma é igual a soma mais número. A variável soma agora assume o valor 92, pois soma é igual a 90 mais 2. Após isto, a variável contador,
incrementada de 1, assume o valor 6. Neste momento, a execução do laço par é encerrada, porque o valor assumido pela variável contador, que é 6, ultrapassou o valor final definido, que era 5. Após o encerramento da estrutura para, será executado o comando escreva e será impresso na tela a mensagem: soma é igual a 92. Após isto, o algoritmo será finalizado. Vamos agora mostrar mais um exemplo da execução do algoritmo com o uso do controle de fluxo com laços contados utilizando a ferramenta VisualG. O objetivo do algoritmo é escrever 5 vezes o valor da variável i na tela. Inicialmente, na seção de declarações, a variável i do tipo inteiro é declarada. O próximo passo é entrar no laço para. Ao executar pela primeira vez o laço para, a variável i assume o valor inicial 1. Depois, através do comando escreval, é impressa a mensagem: o valor de i é igual a 1. Após isto, a variável i incrementada de 1 assume o valor 2 e a execução do algoritmo vai para o início do laço para. O comando contido no interior do laço para é repetido pela segunda vez, ou seja, através do comando escreval é impresso a mensagem: o valor de i é igual a 2. Após isto, a variável i, incrementada de 1, assume o valor 3 e a execução do algoritmo vai para o início do laço para. O comando contido no interior do laço para é repetido pela terceira vez, ou seja, através do comando escreval, é impresso a mensagem: o valor de i é igual a 3. Após isto, a variável i, incrementada de 1, assume o valor 4 e a execução do algoritmo vai para o início do laço para. O comando contido no interior do laço para é repetido pela quarta vez, ou seja, através do comando escreval, é impresso a mensagem na tela: o valor de i é igual a 4. Após isto, a variável i, incrementada de 1, assume o valor 5 e a execução do algoritmo vai para o início do laço para. O comando contido no interior do laço para é repetido pela quinta vez, ou seja, através do comando escreval, é impressa a mensagem: o valor de i é igual a 5. Após isto, a variável i, incrementada de 1, assume o valor 6. Neste momento, a execução do laço para é encerrada, porque o valor assumido pela variável i, que é 6, ultrapassou o valor final definido no início da estrutura para, que era 5. Após isto, o algoritmo será finalizado. Vamos mostrar mais um exemplo da execução do algoritmo com o uso do controle de fluxo com laços contados no VisualG. O objetivo do algoritmo é escrever na tela os números ímpares presentes no intervalo de 1 a 10. Inicialmente, na seção de declarações, a variável x do tipo inteiro é declarada. O próximo passo é entrar no laço para. Ao executar pela primeira vez o laço para, a variável x assume o valor inicial 1. Depois, através do comando escreval, é impressa a mensagem na tela: o valor de x é igual a 1. Após isto, a variável x, incrementada de 2, assume o valor 3
E a execução do algoritmo vai para o início do laço para. O comando contido no interior do laço para é repetido pela segunda vez, ou seja, através do comando escreval é impressa a mensagem. O valor de x é igual a 3. Após isto, a variável x incrementada de 2 assume o valor 5. E a execução do algoritmo vai para o início do laço para. O comando contido no interior do laço para é repetido pela terceira vez, ou seja, através do comando escreval é impressa a mensagem. O valor de x é igual a 5. Após isto, a variável x incrementada de 2 assume o valor 7. E a execução do algoritmo vai para o início do laço para. O comando contido no interior do laço para é repetido pela quarta vez, ou seja, através do comando escreval é impressa a mensagem. O valor de x é igual a 7. Após isto, a variável x incrementada de 2 assume o valor 9. E a execução do algoritmo vai para o início do laço para. O comando contido no interior do laço para é repetido pela quinta vez, ou seja, através do comando escreval é impressa a mensagem. O valor de x é igual a 9. Após isto, a variável x incrementada de 2 assume o valor 11. Neste momento, a execução do laço para é encerrada, porque o valor assumido pela variável x, que é 11, ultrapassou o valor final definido, que era 10. Após isto, o algoritmo será finalizado. Vamos mostrar mais um exemplo da execução do algoritmo com o uso do controle de fluxo com laços contados, utilizando a ferramenta Visualc. O objetivo do algoritmo é escrever na tela os números pares presentes no intervalo de 0 a 10. Inicialmente, na seção de declarações, a variável x do tipo inteiro é declarada. O próximo passo é entrar no laço para. Ao executar pela primeira vez o laço para, a variável x assume o valor inicial 0. Depois, através do comando escreval, é impressa a mensagem. O valor de x é igual a 0. Após isto, a variável x incrementada de 2 assume o valor 2 e a execução do algoritmo vai para o início do laço para. O comando contido no interior do laço para ele é repetido pela segunda vez, ou seja, através do comando escreval é impressa a mensagem. O valor de x é igual a 2. Após isto, a variável x incrementada de 2 assume o valor 4. E a execução do algoritmo vai para o início do laço para. O comando contido no interior do laço para é repetido pela terceira vez, ou seja, através do comando escreval é impressa a mensagem. O valor de x é igual a 4. Após isto, a variável x incrementada de 2 assume o valor 6 e a execução do algoritmo vai para o início do laço para. O comando contido no interior do laço para é repetido pela quarta vez, ou seja, através do comando escreval é impressa a mensagem. O valor de x é igual a 6. Após isto, a variável x incrementada de 2 assume o valor 8 e a execução do algoritmo vai para o início do laço para. O comando contido no interior do laço para é repetido pela quinta vez, ou seja, através do comando escreval
é impressa a mensagem. O valor de x é igual a 8. Após isto, a variável x incrementada de 2 assume o valor 10. E a execução do algoritmo vai para o início do laço para. O comando contido no interior do laço para é repetido pela 6ª vez, ou seja, através do comando escreval é impressa a mensagem. O valor de x é igual a 10. Após isto, a variável x incrementada de 2 assume o valor 12. No momento, a execução do laço para é encerrada, porque o valor assumido pela variável x é 12 e ultrapassou o valor final definido, que era 10. Após isto, o algoritmo será finalizado. Mostrar a execução de mais um exemplo de algoritmo com o uso do controle de fluxo com laços contados, utilizando a ferramenta Visualg. Inicialmente, na seção de declarações, as variáveis x, soma e num do tipo inteiro são declaradas. Depois, a variável soma é inicializada com o valor 0 e num com o valor 2. O próximo passo é entrar no laço para. Ao executar pela primeira vez o laço para, a variável x assume o valor inicial 0. Em seguida, é executado o comando soma. Soma recebe soma mais num. Isso significa que a variável soma assume o valor 2, pois soma é igual a 0 mais 2. E executado também o comando num. Num é igual a num mais 2. A variável num assume o valor 4, pois num é igual a 2 mais 2. Depois é executado o comando escreval, sendo impressa a seguinte mensagem. O valor de x é igual a 0, soma é igual a 2 e num igual a 4. Após isto, a variável x incrementada de 1 assume o valor 1 e a execução do algoritmo vai para o início do laço para. Agora, os comandos contidos no interior do laço para serão repetidos pela segunda vez. É executado o comando soma, soma é igual a soma mais num. Isto significa que a variável soma assume o valor 6, pois soma é igual a 2 mais 4. É executado também o comando num. Num é igual a num mais 2. A variável num assume o valor 6, pois num é igual a 4 mais 2. Depois, é executado o comando escreval, sendo impressa a seguinte mensagem. O valor de x é igual a 1, soma é igual a 6 e num é igual a 6. Após isto, a variável x incrementada de 1 assume o valor 2 e a execução do algoritmo vai para o início do laço para. Os comandos contidos no interior do laço para serão repetidos pela terceira vez e executado o comando soma. Soma recebe soma mais num. Isto significa que a variável soma assume o valor 12, pois soma é igual a 6 mais 6. É executado também o comando num. Num recebe num mais 2. A variável num assume o valor 8, pois num é igual a 6 mais 2. Depois, é executado o comando escreval. Serão impressa a seguinte mensagem na tela. O valor de x é igual a 2, soma igual a 12 e num igual a 8. Após isto, a variável x incrementada de 1 assume o valor 3. Neste momento,
a execução do laço par é encerrada, porque o valor assumido pela variável x, que é 3, ultrapassou o valor final definido, que era 2. Após isto, o algoritmo será finalizado. Vamos mostrar a execução de mais um exemplo de algoritmo com o uso do controle de fluxo com laços contados utilizando a ferramenta Visualg. O objetivo do algoritmo é calcular e escrever uma tabela de graus Fahrenheit e graus Celsius, cujos graus variam de 50 a 52 de 1 em 1. A fórmula para a conversão de graus Fahrenheit em graus Celsius é a seguinte: Celsius é igual a 5 dividido por 9 vezes, entre parênteses, o valor Fahrenheit menos 32. Inicialmente, na seção de declarações, as variáveis Fahrenheit do tipo inteiro e Celsius do tipo real serão declaradas. O próximo passo é entrar no laço para. Ao executar pela primeira vez o laço para, a variável Fahrenheit assume o valor inicial 50. Depois, através do comando escreva, é impressa a seguinte mensagem: graus Fahrenheit igual a 50. Em seguida, é executado o comando Celsius. Isto significa que a variável Celsius assume o valor 10. Depois, através do comando escreval, é impressa a seguinte mensagem: graus Celsius igual a 10. Após isto, a variável Fahrenheit, incrementada de 1, assume o valor 52. E a execução do algoritmo vai para o início do laço para. Agora, os comandos contidos no interior do laço para serão repetidos pela segunda vez. Depois, através do comando escreva, é impressa a seguinte mensagem: graus Fahrenheit é igual a 51. Em seguida, é executado o comando Celsius. Isto significa que a variável Celsius assume o valor 10,55. Depois, através do comando escreval, é impressa a seguinte mensagem: graus Celsius igual a 10,55. Após isto, a variável Fahrenheit é incrementada de 1 e assume o valor 52. E a execução do algoritmo vai para o início do laço para. Agora, os comandos contidos no interior do laço para serão repetidos pela terceira vez. Depois, através do comando escreva, é impressa a seguinte mensagem: graus Fahrenheit igual a 52. Em seguida, é executado o comando Celsius. Isto significa que a variável Celsius assume o valor 11,11. Depois, através do comando escreval, é impressa a seguinte mensagem: graus Celsius igual a 11,11. Após isto, a variável Fahrenheit, incrementada de 1, assume o valor 53. Neste momento, a execução do laço para é encerrada, porque o valor assumido pela variável Fahrenheit, que é 53, ultrapassou o valor definido, que era 52. Após isto, o algoritmo será finalizado. Os laços condicionais são aqueles cujo conjunto de comandos em seu interior é executado até que uma determinada condição seja satisfeita. Ao contrário do que acontece nos laços contados. Nos laços condicionais, não se sabe de antemão quantas vezes
o corpo do laço será executado. Uma forma de implementar o controle de fluxo com laços condicionais é através da seguinte estrutura: enquanto, condição, faça, comando composto, fim, enquanto, onde condição pode assumir o valor lógico verdadeiro ou falso. Comando composto é um conjunto de comandos que serão executados enquanto a condição assumir o valor lógico verdadeiro. Vamos agora estudar um exemplo de algoritmo com o uso de laços condicionais. Suponha que uma empresa decide dar um aumento de 30% aos funcionários cujo salário é inferior a R$ 5.000. Deve ser escrito um algoritmo que possa ser utilizado para efetuar o cálculo de um número indeterminado de funcionários. O algoritmo que soluciona o problema proposto é apresentado a seguir. Então, nós temos algoritmo, reajuste 30% usando a estrutura enquanto, temos a declaração das variáveis var, salário, salário reajuste do tipo real. Temos o início do nosso algoritmo. Será escrito na tela, através do comando escreval, a mensagem: algoritmo para cálculo de reajuste. Também, através do comando escreva, será escrito a mensagem: digite o salário, e através do comando leia, o usuário vai entrar com o salário. Enquanto o salário for maior do que 0, faça. Se salário for menor que 5.000, então salário reajuste recebe 1,3 vezes o salário. E será escrito na tela: salário reajuste igual ao valor armazenado na variável salário reajuste, fim C. Será também, através do comando escreva, escrito uma mensagem na tela: digite o salário, onde o usuário vai entrar novamente com outro salário. Fim enquanto e fim algoritmo. Agora, vamos mostrar a execução do algoritmo com o uso de laços condicionais, utilizando a ferramenta Visualg. Primeiramente, na seção de declarações, são declaradas as variáveis salário e salário reajuste, do tipo real. Depois é impressa na tela a mensagem: algoritmo para cálculo de reajuste, através do comando escreva. A seguir, utilizando os comandos leia e escreva, o usuário informa, através do teclado, o valor do salário. No caso, o usuário informou R$ 2.000. O próximo passo é entrar no laço enquanto. Antes de entrar no laço enquanto, é verificado se a condição salário maior do que 0 é verdadeira ou falsa. Se a condição for falsa, o algoritmo é encerrado. A condição, obviamente, é verdadeira, pois o salário digitado foi 2.000 e 2.000 é maior que 0. Como a condição de entrada do laço enquanto é verdadeira, o próximo passo é verificar se a condição salário menor que 5.000 é verdadeira ou falsa. A condição, obviamente, é verdadeira, pois o salário é menor que 5.000. Desta forma, serão executados os comandos após o então, ou seja, salário reajuste é igual a 1,3 vezes o salário. Também será executado o comando escreval: salário reajustado é igual ao valor armazenado na variável salário reajuste. Como resultado, a variável salário reajuste assume o valor 2.600 e depois será impressa a mensagem na tela: salário reajustado é igual a 2.600.
A seguir, utilizando os comandos leia e escreva, o usuário pode informar através do teclado um novo valor de salário. No caso, foi informado pelo usuário o valor 3.000. A execução do algoritmo volta para o início do laço enquanto. No início do laço enquanto, é verificado se a condição salário maior do que zero é verdadeira ou falsa. A condição é verdadeira, pois o salário digitado foi 3.000 e 3.000 é maior que zero. Como a condição de entrada no laço enquanto é verdadeira, o próximo passo é verificar se a condição salário menor que 5.000 é verdadeira ou falsa. A condição, obviamente, é verdadeira, pois o salário é menor que 5.000. Desta forma, serão executados os comandos após o então, ou seja, salário reajuste é igual a 1,3 vezes o salário. Será também executado o comando escreval. Salário reajustado é igual o valor armazenado na variável salário reajuste. Como resultado, a variável salário reajuste assume o valor 3.900 e depois será impresso na tela a mensagem: salário reajustado é igual a 3.900. A seguir, utilizando os comandos leia e escreva, o usuário pode informar através do teclado um novo valor do salário. No caso, foi informado pelo usuário o valor 0. A execução do algoritmo vai para o início do laço enquanto. No início do laço enquanto, é verificado novamente se a condição salário maior do que zero é verdadeira ou falsa. A condição, obviamente, é falsa, pois o salário digitado foi 0, e 0 não é maior que 0. Desta forma, como a condição é falsa, o algoritmo será finalizado. Agora, vamos mostrar mais um exemplo de algoritmo com o uso de laços condicionais, utilizando a ferramenta Visualg. Primeiramente, na seção de declarações, são declaradas as variáveis j e x do tipo inteiro. Depois, são executados os comandos de atribuição. J recebe 7 e x recebe 5. O próximo passo é entrar no laço enquanto. Antes de entrar no laço enquanto, é verificado se a condição j é menor do que 10, se essa condição é verdadeira ou falsa. A condição, obviamente, é verdadeira, pois a variável j possui valor igual a 7 e, portanto, é menor que 10. Como a condição de entrada do laço enquanto é verdadeira, serão executados os seguintes comandos: x recebe x mais 1 e j recebe j mais 2. Será executado também o comando escreval. O valor da variável x é, e será impresso na tela, o conteúdo armazenado na variável x, e j é igual, será armazenado o conteúdo armazenado na variável j. Como resultado, será impresso na tela a mensagem: o valor da variável x é 6 e j é 9. Após isto, a execução do algoritmo volta para o início do laço enquanto. No início do laço enquanto, é verificado se a condição j menor do que 10 é verdadeira ou falsa. A condição continua verdadeira, pois a variável j possui valor igual a 9. Como a condição de entrada no laço enquanto é verdadeira, serão executados os seguintes comandos: x recebe x mais 1 e j recebe j
mais 2. E também o comando escreval. O valor da variável x é x e j é o valor armazenado na variável j. Como resultado, será impresso na tela a mensagem: o valor da variável x é 7 e j é 11. Após isto, a execução do algoritmo volta para o início do laço enquanto. No início do laço enquanto, é verificado novamente se a condição j é menor que 10, se essa condição é verdadeira ou falsa. A condição é falsa, pois a variável j possui valor igual a 11. Desta forma, como a condição é falsa, o algoritmo será finalizado. Agora, vamos mostrar mais um exemplo de uso do laço enquanto. Primeiramente, na seção de declarações, é declarada a variável i do tipo inteiro. Em seguida, a variável i é inicializada com o valor 0. O próximo passo é entrar no laço enquanto. Antes de entrar no laço enquanto, é verificado se a condição i menor do que 2 é verdadeira ou falsa. A condição, obviamente, é verdadeira, pois a variável i possui o valor igual a 0. Como a condição de entrada no laço enquanto é verdadeira, será executado o comando i recebe i mais 1, e a variável i assume o valor 1. Depois, através do comando escreva, será impresso na tela a mensagem: o valor de i é igual a 1. Após isto, a execução do algoritmo volta para o início do laço enquanto. No início do laço enquanto, é verificado novamente se a condição i menor do que 2 é verdadeira ou falsa. A condição, obviamente, é verdadeira, pois a variável i possui valor igual a 1. Como a condição de entrada no laço enquanto é verdadeira, será executado o comando i recebe i mais 1, e a variável i assume o valor 2. Depois, através do comando escreva, será impresso na tela a mensagem: o valor de i é igual a 2. Após isto, a execução do algoritmo volta para o início do laço enquanto. No início do laço enquanto, é verificado novamente se a condição i menor do que 2 é verdadeira ou falsa. A condição, obviamente, é falsa, pois a variável i possui valor igual a 2. Como a condição de entrada no laço enquanto é falsa, o algoritmo é encerrado. Após isso, o algoritmo é finalizado. Agora, vamos mostrar mais um exemplo de execução de algoritmo com o uso do laço enquanto, utilizando a ferramenta Visualg. O objetivo do algoritmo é realizar a soma de todos os números digitados pelo usuário enquanto forem valores positivos. Inicialmente, na seção de declarações, são declaradas as variáveis soma e número do tipo inteiro. Depois, a variável soma é inicializada com o valor 0. Em seguida, através dos comandos leia e escreva, o usuário informa através do teclado o valor a ser armazenado na variável num. No caso, o usuário informou o valor 10. O próximo passo é entrar no laço enquanto. Antes de entrar no laço enquanto, é verificado se a condição num maior que 0 é verdadeira ou falsa. A condição, obviamente, é verdadeira, pois a variável num possui valor igual a 10 e, portanto, é maior que 0. Como a condição de entrada no laço enquanto é verdadeira, é executado o comando soma. Soma recebe soma mais número.
Isto significa que a variável soma assume o valor 10, pois soma é igual a 0 mais 10. Depois, através dos comandos leia e escreva, o usuário informa, através do teclado, o novo número a ser armazenado na variável num, no caso, 100. Após isto, a execução do algoritmo volta para o início do laço enquanto. No início do laço enquanto, é verificado novamente se a condição num maior do que 0 é verdadeira ou falsa. A condição é verdadeira, pois a variável num possui valor igual a 100 e, portanto, é maior que 0. Como a condição de entrada no laço enquanto é verdadeira, é executado o comando soma, que é igual a soma mais número. Isto significa que a variável soma assume o valor 110, pois soma é igual a 10 mais 100. Depois, através dos comandos leia e escreva, o usuário informa através do teclado o valor a ser armazenado na variável num. No caso, o usuário informou menos 9. Após isto, a execução do algoritmo volta para o início do laço enquanto. No início do laço enquanto, é verificado novamente se a condição num maior do que 0 é verdadeira ou falsa. A condição é falsa, pois a variável num possui valor igual a menos 9. Como a condição de entrada no laço enquanto é falsa, ele é encerrado. Após o encerramento do laço enquanto, será executado o comando escreva e impresso na tela a mensagem. O valor da soma é 110. Após isso, o algoritmo será finalizado. Vamos agora estudar mais uma forma de controle de fluxo e de execução, ou seja, o laço condicional repita. O laço condicional repita difere do laço enquanto apenas por efetuar o teste da condição no final da construção. A estrutura básica do laço condicional repita é a seguinte: repita, comando composto até que condição. Isso significa que o comando composto é executado e depois é verificado se a condição é verdadeira ou falsa. Se a condição for falsa, a execução do algoritmo volta para o início do laço repita. Se a condição for verdadeira, o laço repita é encerrado. Agora, vamos mostrar um exemplo de execução de algoritmo com o uso do laço repita, utilizando a ferramenta Visual. Inicialmente, na seção de declarações, é declarada a variável a do tipo inteiro. Em seguida, através dos comandos leia e escreva, o usuário informa, através do teclado, o valor a ser armazenado na variável a. No caso, o valor digitado foi 6. O próximo passo é entrar no laço repita. Após entrar no laço repita, é executado o comando a recebe a mais 1. Isto significa que a variável a assume o valor 7, pois a é igual a 6 mais 1. Depois, através do comando escreva, é impresso o valor a na tela, ou seja, o número 7. No final do laço repita, é verificado se a condição a maior do que 10 é verdadeira ou falsa. A condição é falsa, pois a variável a possui valor igual a 7. Após isto, a execução do algoritmo volta para o início do laço repita. Após voltar para o início do laço repita, é executado novamente o comando a recebe a mais 1. Isto significa que a variável a assume o valor 8, pois a é igual a 7 mais 1.
Depois, através do comando escreva, é impressa o valor dA na tela, ou seja, o número 8. No final do laço repita é verificado se a condição A é maior do que 10. É verdadeira ou falsa? A condição é falsa, pois a variável A possui valor igual a 8. Após isto, a execução do algoritmo volta para o início do laço repita. Após voltar para o início do laço repita, é executado novamente o comando. A recebe A mais 1. Isto significa que a variável A assume o valor 9, pois A é igual a 8 mais 1. Depois, através do comando escreva, é impresso o valor de A na tela, ou seja, o número 9. No final do laço repita, é verificado se a condição A maior do que 10 é verdadeira ou falsa. A condição é falsa, pois a variável A possui valor igual a 9. Após isto, a execução do algoritmo volta para o início do laço repita. Após voltar para o início do laço repita, é executado novamente o comando. A recebe A mais 1. Isso significa que a variável A assume o valor 10, pois A é igual a 9 mais 1. Depois, através do comando escreva, é impresso o valor de A na tela, ou seja, o número 10. No final do laço repita, é verificado se a condição A maior do que 10 é verdadeira ou falsa. A condição é falsa, pois a variável A possui valor igual a 10. Após isso, a execução do algoritmo volta para o início do laço repita. Após voltar para o início do laço repita, é executado novamente o comando A é igual a A mais 1. Isso significa que a variável A assume o valor 11, pois A é igual a 10 mais 1. Depois, através do comando escreva, é impresso o valor de A na tela, ou seja, o número 11. No final do laço repita, é verificado se a condição A maior do que 10 é verdadeira ou falsa. A condição é verdadeira, pois a variável A possui valor igual a 11. Como a condição é verdadeira, o laço repita é encerrado. Após isto, o algoritmo será finalizado. Conforme conteúdo estudado até agora, percebemos que as estruturas de repetição são usadas quando se deseja repetir um trecho de um algoritmo, ou seja, um comando composto. Então, quando o número de vezes que o trecho será repetido é conhecido, disse que o laço é do tipo contado, construção para. Já quando este número não é conhecido, mas é função de uma determinada condição, então tem-se os laços condicionais, construção enquanto e repita. As construções repita enquanto diferem uma da outra pelo fato de a primeira efetuar o teste da condição no final da construção e, portanto, executar o comando composto ao menos uma vez. Por outro lado, a construção enquanto efetua o teste da condição em seu início e executa o comando composto 0 ou mais vezes. A nossa aula de introdução à programação termina aqui. Espero que tenham assimilado todo o conteúdo proposto. Peço que vocês revejam esta videoaula quantas vezes forem necessárias, para assim fixar o conteúdo da aula de hoje. Participem do fórum seguindo as instruções das atividades lá solicitadas. Desejo a todos um bom estudo. Obrigada.